próximo relato de vistas também é da conselheira Andréia, a relatora de vistas. Quer que eu inverta aqui, conselheira Andréia? Se a senhora quiser conversar com o vereador, não posso dar continuidade, senão eu inverto, tem outros processos. Pode ser o seu? Pode. Então, a relatora, conselheira vistora, de primeira vista, é a conselheira Andréia, e o relato inicial é a COMP, conselheiro Ludwig. Então, o processo da COMP também. O processo é o 4902-2020, interessado também é o CREA Amazonas, e o assunto é verificação de regularidade na composição do plenário do CREA Amazonas. Então, conselheira Andréia, relatora de primeira vista, com a palavra, depois o conselheiro Ludwig como coordenador da COMP. Então, conselheira Andréia, com a palavra, por favor. Estou localizando aqui o processo. Está aqui. Processo, só para contribuir, o número é 04902/2020 e a deliberação é 118/2021 da COMP. Isso. É a mesma dinâmica. Eu tenho que ler todo o relato, né? Já sabendo qual será o resultado, mas vou ler. Vamos lá. Então, processo CF 04902/2020. O assunto, proposta de renovação de terço plenário do CREA Amazonas, de exercício 2021, interessado Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, relator, a minha pessoa. Bom, relato e voto de pedido de vista. Considerando que trata os autos da verificação da regularidade na composição do plenário do CREA Amazonas, no exercício 2021, aprovado pela decisão PL 2035/2020, considerando que a auditoria do CONFEA, AUD, em atendimento ao item 3 da citada decisão, exaurou a informação AUD número 7 de 2021, SEI 044-5178, a qual identificou aparente irregularidade na apresentação da Associação dos Profissionais em Agrimensura e Geomensores do Estado do Amazonas, tendo em vista que a posse do engenheiro ambiental Osiel Oliveira Mineiro, titular, cuja suplente é a tecnóloga em agrimensura Gilmara Alencar Pereira, para representação da modalidade agrimensura. Considerando que, pelos documentos e argumentos apresentados, verificou-se que o engenheiro Osiel Oliveira Mineiro é engenheiro ambiental, com atribuições na área da agrimensura, portanto, pertencente à modalidade civil e não à modalidade agrimensura, conforme legislação sobre o assunto. Considerando assim que, por meio da decisão PL 1092 de 2021, de 25 de junho de 2021, o plenário do CONFEA decidiu: 1. Determinar ao CREA Amazonas o afastamento preventivo do conselheiro regional Osiel Oliveira Mineiro, representante titular da Associação dos Profissionais em Agrimensura e Geomensores do Estado do Amazonas, até a apreciação em definitivo pela COMP e pelo plenário do CONFEA dos apontamentos feitos pela auditoria do CONFEA. 2. Oficiar ao CREA Amazonas a Associação dos Profissionais em Agrimensura e Geomensores do Estado do Amazonas, ao conselheiro regional titular engenheiro ambiental Osiel Oliveira Mineiro e a conselheira regional suplente tecnóloga em agrimensura Gilmar Alencar Pereira, para que apresentem à COMP manifestação acerca dos apontamentos feitos pela auditoria do CONFEA, através da informação AUD número 11 de 2021, no prazo de 15 dias, contados da data de publicação desta decisão. 3. Solicitar ao CREA Amazonas auxílio quanto à notificação dos interessados e à apresentação das manifestações conforme previsto no item 2.
Considerando que em comunicação recepcionada no CONFEA em 15 de julho de 2021, processo SEI 0478281, o engenheiro ambiental Osiel Oliveira Mineiro alegou, em síntese, que geomensor é o profissional com conhecimentos técnicos na área de medição e mapeamentos. Por meio de geotecnologias e equipamentos, atua na obtenção, tratamento, cálculo e implantação de dados, plano altimétricos do terreno, georreferenciadas ou sem ligação a nenhum sistema de referência e acompanhamento de obras de engenharia, e é um profissional que estuda geoprocessamento, geodésia, topografia, georreferenciamento, etc. Que o profissional manifestante Osiel Oliveira Mineiro, indicado pela APAGEL, como representante titular da modalidade agrimensura, é graduado em engenharia ambiental e geomensor, porque especialista em CAR e georreferenciamento de imóveis urbanos e rurais. O curso de especialização em CAR e georreferenciamento de imóveis rurais e urbanos encontra-se devidamente cadastrado no CREA Amazonas, reunião plenária ordinária número 480, decisão número PL 202 de 2015, de 22 de outubro de 2015, processo número 253.835 de 2015. O profissional manifestante defendente requereu anotação do curso de georreferenciamento e consequente expedição de certidão especial de georreferenciamento de imóveis rurais, obtendo deferimento de seu requerimento, conforme consta da letra da ata de reunião plenária ordinária 502, decisão PL 142 de 2017, processo número 2563-940 de 2017. O profissional, ora manifestante, é associado e presidente da APAGEL, Associação dos Profissionais em Agrimensura e Geomensores do Estado do Amazonas, e foi indicado por esta associação como representante titular da modalidade agrimensura. E ainda que não seja agrimensor, detém curso de especialização que lhe assegura ser um geomensor. Considerando, por fim, que o interessado solicita que seja acatada sua indicação como representante titular pela APAGEL para compor o plenário do CREA Amazonas, sendo decidido pela regularidade de sua investidura ao cargo de conselheiro titular do CREA Amazonas, restabelecendo a continuidade do seu mandato, considerando que a resolução número 1071, de 15 de dezembro de 2015, em seu artigo 22, estabelece que a entidade de classe de profissionais de nível superior indicará para representante seu suplente, eleitos na forma de seu estatuto, profissionais de nível superior que pertençam à categoria ou à modalidade profissional na qual se fará representado. Considerando que a resolução número 1073, de 19 de abril de 2016, que regulamenta a atribuição de títulos, atividades, competências e campos de atuação profissionais aos profissionais registrados no sistema CONFEA-CREA para efeito de fiscalização do exercício profissional no âmbito da engenharia e da agronomia, estabelece que, artigo 4º, o título profissional será atribuído pelo CREA mediante análise do currículo escolar e do projeto pedagógico do curso de formação profissional, nos níveis discriminados nos incisos 1º, 3º e 4º do artigo 3º, obtida por diplomação em curso reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino Brasileiro, no âmbito das profissões fiscalizadas pelo Sistema CONFEA-CREA. Parágrafo único. O título profissional a ser atribuído em conformidade com o caput desse artigo deverá constar na tabela de títulos do CONFEA. Artigo 7º. A extensão da atribuição inicial das atividades, de competências e de campo de atuação profissional no âmbito das profissões fiscalizadas pelo sistema CONFEA-CREA será concedido pelo CREA aos profissionais registrados
adimplentes, mediante análise do projeto pedagógico de curso comprovadamente regular, junto ao Sistema Oficial de Ensino Brasileiro, nos níveis de formação profissional discriminados no artigo 3º, cursados com aproveitamento e por suplementação curricular comprovadamente regular, dependendo de decisão favorável das câmaras especializadas pertinentes à atribuição requerida. Parágrafo 7º. É vedada a alteração de título profissional inicial em função exclusivamente de extensão de atribuição. Grifado. Considerando dessa forma que para a representação na modalidade de agrimensura haveria a necessidade de indicação de um profissional com título correspondente à modalidade de agrimensura, conforme tabela de títulos profissionais do Sistema Confiecrea, aprovada pela Resolução número 473 de 2002, quais sejam 161-0100, engenheiro de topografia rural, 161-0700, engenheiro geógrafo, 161-0800, engenheiro topógrafo, 161-0900, geógrafo, 161-10-00, engenheiro agrimensor e cartógrafo, 162-01-00, tecnólogo em topografia, 162-0200, tecnólogo em geoprocessamento, e 162-0300, tecnólogo em agrimensura. Considerando assim que, apesar dos argumentos apresentados em função dos normativos vigentes, a posse do engenheiro ambiental Osiel Oliveira Mineiro como conselheiro titular representante da APAGEL na modalidade de agrimensura foi irregular, e considerando que, decorrido o prazo concedido pela decisão PL 1092 de 2021, não foram recepcionadas pela COMP manifestações do CREA Amazonas, da Associação dos Profissionais em Agrimensura e Geomensores do Estado do Amazonas, e da conselheira regional suplente, tecnóloga de agrimensura Gilmar Alencar Pereira. O voto é propor ao plenário do CONFEA solicitar o afastamento do engenheiro ambiental Osiel Oliveira Mineiro como conselheiro titular representante da PAGEL na modalidade de agrimensura no plenário do CREA Amazonas, passando a titularidade da representação da associação à conselheira regional tecnóloga de agrimensura Gilmar Alencar Pereira, até que os fatos sejam devidamente apurados. Segundo, determinar ao CREA Amazonas que instaure processo específico para a apuração administrativa do fato e, posteriormente, no prazo de até 120 dias, contados da data dessa decisão, informe a auditoria do CONFEA acerca das conclusões do referido processo e remeta ao CONFEA os documentos comprobatórios de tal auditoria. Dito isso, agradeço a atenção dos que ficaram na sala. Muito obrigada. Obrigado, conselheira Andréia, relatora de primeira vistas. Então, vamos ao relato inicial, que é o relato da COMP. Presidente, conselheiro Ludwig. O senhor me der, se for possível, a mesa proceder dessa forma. Os nossos relatos são muito próximos. Tem uma pequena divergência que deixa, em específico, a questão do... Seria uma terceira chance para o conselheiro Osiel. A primeira chance foi lá no plenário, a segunda dada por nós, quando afastou ele temporariamente. Eu só quero entender da conselheira Andréia essa diferença para ver se a gente consegue entrar num consenso e, quem sabe, até convergir. Tanto eu posso recuar como ela, dependendo, porque, em suma, ela caracteriza como não pertinente, né? Essa questão a gente já... Ok, conselheiro, lhe dou então 2 minutos para conversar com a conselheira Andréia e tentar convergir. Aí vocês conversam reservadamente e aí nós retomamos a plenária. Eu dou 2 minutos aí para tentar conversarem ali e ver se chegam num acordo. Havendo a convergência, a gente fica com um voto só. A diferença é mínima, mas tem que entender, né? Okay. De repente tem algum fato que passou desapercebido. Então, por a nossa fica à vontade. Okay. Damos um breakzinho de 2 minutos para o café aí, enquanto os 2 conselheiros relatores tentam chegar num relato único.
Então, conselheiro Ludwig, conselheira Andréa, abemos papa. Presidente, praticamente isso, mas eu gostaria ainda de... Só no microfone, por favor. Então, conselheiro Ludwig, eu vou pedir Vamos abrir a discussão? Não, E aí... eu vou pedir para manter o rito. Então, o senhor tem que ler pelo menos o seu voto, que o senhor não leu ainda, e aí eu coloco em discussão e daí a gente ouve o jurídico. Isso, e aí a gente tem a possibilidade ainda de convergir. De convergir correto? na discussão, claro. Ótimo, tá na bom. discussão sempre tem a possibilidade de convergir. Tá ótimo. Mas só temos que seguir o rito. O senhor lê o voto, se achar necessário algum considerando, se não pode só fazer a leitura do voto, já que é muito próximo da conselheira Andréa, não há tantos fatos divergentes, então pode ser só o voto, e aí eu coloco em discussão, e na discussão eu vou escutar a Procuradoria Jurídica. Registrar, só um minuto, conselheiro Ludwig, registrar a presença aqui do conselheiro Francisco, nosso conselheiro Chicão, que está aqui conosco, suplente do conselheiro Genilson, que está nos visitando. Seja bem-vindo, conselheiro Francisco, ao nosso plenário. Conselheiro Ludwig. Microfone só, por favor, conselheiro Ludwig. De novo. Aí. O processo é o processo 4902-2020. Peço desculpas pelo microfone. Ele tem como interessado o CREA Amazonas e... Estava pegando o relato da conselheira. Interessado é o CREA Amazonas. O assunto é a renovação do terço, a proposta de renovação do terço. Na verdade, a verificação de regularidade, né, do plenário do CREA-M, exercício 2021. Os argumentos apresentados, todos os demais apresentados, são muito similares, então eu vou poupar o plenário da releitura. A CONF deliberou propor ao plenário do CONF, eu peço que coloque em tela aí, que já fica, pelos motivos expostos, declarar a nulidade da posse do engenheiro ambiental Ziel Oliveira Mineiro, como conselheiro titular representante da APAGEL na modalidade agrimensura no plenário do CREA-M, passando a titularidade da representação da associação à conselheira regional tecnóloga em agrimensura Gilmara Alencar Pereia. 2. Determinar ao CREA-M que instaure processo específico para apuração administrativa do fato e, posteriormente, no prazo de até 120 dias contados da data dessa decisão, informe a auditoria do CONFIA acerca das conclusões do referido processo. Esse é o voto. Eu já posso fazer a exposição, senhor presidente? Deixa eu abrir a discussão, conselheiro Ludwig. O senhor só faz a leitura, daí a gente faz na discussão, os relatores têm as intervenções que se fizerem necessárias. Ok? Então, conselheiro Nível, peço para abrir a discussão. Está em discussão, temos alguma inscrição? Conselheiro Modesto, inicialmente com a palavra. Vamos ouvir alguns conselheiros, daí a gente faz a discussão. Conselheiro Modesto com a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer, tanto para o coordenador da CONF, conselheiro federal Ricardo Ludwig, como a conselheira federal Andréa, seguinte, o profissional tomou posse e passou quanto tempo na titularidade? Essa é a primeira pergunta. Pode responder, se for. E aí a gente está... aqui. Oi? Eu estou verificando aqui, senhor conselheiro, só um minuto. Porque no debate da anterior a gente disse que era impossível a gente fazer a intervenção nos estatutos da entidade. E a gente está fazendo também esse comentário, mais ou menos aqui por cima. Depois a gente está nulidade, mas essa nulidade aqui é a cassação, tá certo, do profissional, do mandato do profissional. Nulidade da posse não, é a mesma coisa da cassação do mandato que estava em curso já. Essa é uma questão também que eu gostaria de a gente discutir aqui.
Qual é a motivação? A motivação é que engenharia ambiental é na modalidade civil e não de agrimensura. Essa é a justificativa para a gente cassar o mandato desse profissional. Então, assim, veja, o profissional foi eleito, né, na forma da eleição do estatuto da entidade, depois o CREA deu posse a ele, quer dizer, ele tem um termo de posse, e depois, quando na auditoria, naquela análise que o CONFIA faz, ele verifica isso, coisa que o regional não fez, porque deu posse, e aí a gente agora está mandando caçar por essa atribuição. Essa diferença na modalidade, é essa o meu entendimento até aqui. E aí, veja, a gente está interferindo, está interrompendo o mandato eleito pela entidade com essa justificação. São esses comentários, senhor presidente, que eu gostaria de sanar aqui. E se é possível a gente interromper um mandato, tá certo? Que foi eleito, né, na modalidade dos estatutos da entidade, foi dado posse pelo regional, o regional deu posse a ele estava com o mandato em curso. Na análise aqui, daquela que manda até março, deve ter se estendido, que não, geralmente, com certeza, não é feito no mês de março, ele já devia ter um período de exercício de mandato. Aí vem esse termo aí de todos os dois senhores aí, conselheiros federais, dizendo para interromper o mandato do profissional que tomou posse. São essas considerações. Obrigado, conselheiro Modesto. Nós já aproveitamos também para a Procuradoria, na sequência, quando tiver a palavra, complementar a resposta que o conselheiro Lúdico vai dar. Temos mais algum inscrito, conselheiro Aníbal? Não tendo inscrição, eu vou passar para os dois relatores, tanto se desejarem se manifestar, logicamente, Sim. conselheiro Lúdico e conselheira Andréia, e após os dois relatores, nós vamos ouvir a Procuradoria Jurídica, doutor Igor, para as indagações que estão sendo feitas. Então, conselheiro Lúdico, inicialmente, depois conselheira Andréia. Senhor presidente, primeiro esclarecendo o conselheiro Modesto, que ele ficou 6 meses em mandato, até o afastamento temporário por esse plenário. Quanto ao mérito que a posse dele está irregular, né, esse mérito está claro e evidente nos nossos relatos, na documentação apresentada. Ele foi oportunizado ao profissional apresentar defesa, à entidade e também à tecnóloga. Não sei se ele se confundiu, apenas apresentou defesa pessoal, o conselheiro afastado Osiel, do CREA Amazonas. A entidade não se manifestou nos autos, nem a tecnóloga, né? Bom, qual é a divergência do nosso relato? O que tem de divergência? E aí eu fui procurar da Andréia para entender, da conselheira federal Andréia, para entender as razões. As razões dela advêm de um processo que aconteceu lá no estado dela, no Rio Grande do Sul, que numa situação, não sei se exatamente semelhante, o conselheiro ficou em terceiro mandato, é isso, né, conselheira? Judicialmente, né? Então, assim, no entendimento da conselheira Andréia, se eu estiver enganado, se eu entendi errado, conselheiro, por favor, me informe. E aí, nesse sentido, eu vou pedir, inclusive, a manifestação do jurídico. No entendimento dela, muito embora esteja claro e evidente, tanto em análise da COMP como da Vistora, que ele foi corretamente afastado, a gente já deu a primeira oportunidade de defesa, é que ainda carece, que ele ainda poderia representar judicialmente. Espera aí, deixa eu ver. Acho que... Andréia, quer expor o motivo? Fica mais fácil. Só pediria que o senhor concluísse a sua intervenção, daí nós passamos para a conselheira Andréia, daí a gente ouve o jurídico. Eu vou pedir para retornar a palavra a mim depois. Depois o senhor retorna, mas agora o senhor concluiu? Eu gostaria que ela explicasse, pelas palavras delas, a diferença, porque me fugiu exatamente o termo que ela utilizou. E aí fica prejudicada a análise. E aí eu peço o retorno da palavra e aí a gente passa para o jurídico para sanar a dúvida,
ou convergir ou colocar os dois votos, que são muito próximos. Ok? Então, conselheira Andréa, com a palavra. Sim, obrigada, presidente. Obrigada, conselheiro Ludwig. No meu voto, ele só diverge porque, no meu entendimento, e pelo que eu consultei de advogados, quando a gente faz a nulidade de posse do engenheiro ambiental Osiel Oliveira, é uma medida bastante drástica, em que, eventualmente, ele deverá, inclusive, ser requerido a devolução de valores, de diárias, jetons, não é? Então, tem consequências de ordem prática. E, nos autos do processo, do que eu li, dos autos do processo, embora já tenha sido dado um afastamento temporário, não foi conclusivo pela nulidade do mandato dele. Então, a minha sugestão, no meu relato e voto, seria solicitar, manter esse afastamento de forma para que sejam definitivamente apurados os fatos por parte da Audi. Tá? E, enquanto este afastamento acontece, a suplente está ocupando o seu devido lugar. Porque, não comprovado, não finalizado o fato, abre-se um precedente jurídico para que este profissional requeira ao CREA Amazonas, não é, um eventual dolo. Porque nos autos do processo fica muito claro que ele não agiu de má fé. E aí eu até faço pergunta para a Proge. Se ele não agiu de má fé, essa nulidade do mandato dele não é uma medida muito drástica? A interrupção é uma coisa. Interrupção. Agora, nulidade de mandato, ela vai ter uma implicação de ordem prática de ressarcimento aos cofres públicos das suas despesas. E isto pode infringir num dano para o profissional, considerando que ele não agiu de má fé. Essa é a diferença. E está ali, para que os fatos sejam devidamente e comprovadamente apurados, que eu não encontrei no processo o final. Tá? É isso. Muito obrigada. Obrigado, doutor Igor. O senhor pode se manifestar, doutor Igor? Oi? Conselheiro Lute, que queria se manifestar antes? Na verdade, os fatos para afastamento, de fato, todos eles estão presentes. Esse mérito foi um mérito que a COMP se debruçou. Então, nesse quesito, não resta comprovação. Mas, de fato, como a conselheira colocou, pode ter implicância. Você declarar nulidade e simplesmente interromper. Né? Eu sei que não se anulam os atos praticados pelo conselheiro enquanto mandato. Isso é algo que eu aprendi aqui do jurídico. Mas, no entanto, pode ter, de fato, essas incorrências aí administrativas, né? Inclusive de devolução de numerários. No entanto, eu também verifico que, após concluído o processo lá de auditoria interna, se necessário, esses fatos lá, não auditoria interna, perdão, vou pegar o nome correto aqui. O processo de apuração administrativa do fato, né, de até 120 dias, da data dessa, informar a auditoria do CREA acerca das conclusões do referido processo. Né? Então, esse processo ele diz referência à apuração dos fatos, o porquê isso aconteceu, o porquê o CREA deu posse ao conselheiro. Mas o afastamento, o mérito do afastamento, já tá sólido nos autos, né? Está mencionando, inclusive, lá onde seria a Câmara especializada pela qual ele seria indicado,
que o aperfeiçoamento que ele fez não dá a ele um título que faz jus a ele ser indicado pelaquela Câmara especializada, apesar da entidade dele guardar total consonância, a entidade guardar qualquer consonância para a modalidade que ele foi indicado. A modalidade era de agrimensura, e ele não é agrimensor. Não, os títulos não constam na relação de títulos que formam a modalidade de agrimensura. Ele tem as atribuições dadas por especialização. Então, o mérito dele não fazer jus à vaga naquela Câmara especializada está consolidado. E esse último ato que precisa ser averiguado são as responsabilidades, né, ou como ocorreu essa posse indevida dentro do regional. É isso que não está concluso. No relato no relato da COMP também da conselheira. Aí eu estendo aí para o jurídico se manifestar acerca do questionamento feito pela conselheira Andréia e acerca dos fatos da diferença entre nós simplesmente fazermos a interrupção ou se de imediato é possível declarar a nulidade da posse. Se há diferenças aí e implicações jurídicas. Doutor Igor. Senhor presidente, senhores conselheiros. Presidente, se me permite aqui, doutor Igor, eu tinha uma segunda, eu pedi a palavra aí, e antes de doutor Igor fazer as colocações, eu já faria também a indagação e faria uma avaliação completa. Pode ser, presidente? Ok, que eu não estava sabendo da inscrição, desculpa. A minha segunda intervenção aqui. Aí, doutor Igor, aqui eu estou fazendo essa indagação em cima do item 2 do voto da COMP. Veja só. Item 2, determinar o CREA... Não, do item 1, desculpa. Pelos motivos expostos, declarar a nulidade da posse do engenheiro ambiental Osiel Oliveira Mineiro como conselheiro titular, representante da APAGEL, na modalidade de agrimensura no plenário do CREA. Então, declarar a nulidade, passando a titularidade da representação da associação à conselheira regional tecnóloga em agrimensura Gilmar Alencar Pereira. A pergunta que eu queria fazer aqui é o seguinte: podemos nós, e a discussão vai ser quem é o dono do mandato? É a entidade ou o profissional que foi eleito? Podemos nós aqui chegar e dizer que, esse senhor aqui, ele está afastado por irregularidade na questão da modalidade, e vou dizer que a suplente assuma. Mas a entidade pode dizer, não, ela foi eleita para ser suplente, eu quero indicar outra pessoa. Porque o mandato é da entidade. Não podemos aqui, pelo menos eu entendo, fazer essa indicação sem ter, pelo menos, a concordância da entidade. A entidade pode muito bem dizer, não, eu não quero que a conselheira regional tecnóloga agrimensura Gilmar seja alçada à titularidade. Eu quero indicar um outro profissional lá, um engenheiro agrimensor. E aqui a gente está dizendo isso, como a gente fosse o dono, tá certo, do mandato, para dizer e impor esse voto. Eu entendo que essa questão, do jeito que está escrito aqui, para finalizar, senhores conselheiros, precisamos ter uma cautela que, aparentemente, nós não temos esse poder. Deveríamos consultar, tá certo, a entidade para que ele designe ou alçar a conselheira suplente à titularidade ou indicar outra pessoa para fazer isso. É isso como eu penso, senhores conselheiros, senhor presidente, já agradeço antecipadamente a generosidade de concessão da palavra. Algum outro inscrito, conselheiro Aníbal? Não. Ok. Doutor Igor. Senhor presidente, senhores conselheiros, trata-se de um caso difícil. Estou
refletindo aqui, na verdade, o afastamento desse conselheiro regional, ele já acautelou a situação. No entanto, eu vejo que esse processo ele não estaria apto a ser deliberado no sentido de uma declaração de nulidade. Não seria nem nulidade da posse, seria, na verdade, nulidade da indicação e daí, por efeito lógico, imediato da posse e do exercício efetivo e dos atos praticados que seriam preservados pela teoria do agente público de fato, ou seja, houve boa-fé, então haveria a preservação desses atos. Então eu enxergo que esse processo ele não está apto a ter uma declaração de nulidade de indicação desse conselheiro regional. Nesse sentido, o entendimento exposto pela conselheira Andréia está correto, no sentido de nós mantermos esse afastamento, pedirmos ao regional, e daí tem que melhorar o item 2 aqui, até atendendo em certa medida o que o conselheiro Modesto bem colocou, no sentido de que cabe ao CREA Amazonas e à sua comissão de renovação de terço avaliarem a situação e encaminharem essas conclusões ao federal, e após esse encaminhamento, daí sim, nós teremos amplas condições aí para dar uma decisão definitiva de mérito. Eu entendo que no momento haveria um risco em declarar a nulidade da indicação, porque primeiro nós não sabemos até onde a má-fé se estende ou a boa-fé perdura. Então seria interessante fazer esse retorno, né, ao CREA Amazonas para que seja apurado esse fato, para que os autos retornem com maior riqueza de detalhes e de informações. Nós não temos hoje essa condição de declarar a nulidade da indicação. Acho que seria, não digo temerário, mas seria arriscado, ele poderia conseguir uma reversão até mesmo na justiça. Então, para que a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal administrativo seja bem exercido, eu manteria a linha de raciocínio da conselheira Andréia e apenas aperfeiçoaria o item 2, porque eu acho que não é para que o CREA Amazonas apenas instaure o processo para apuração de eventuais responsáveis. Não apure o porquê que houve a aceitação desse profissional na indicação da modalidade de agrimensura. Então, seria nesse sentido a opinião da Procuradoria e nessa linha o relato da conselheira Andréia estaria mais condizente no sentido de acautelar a situação e evitar prejuízos. Daí eu fico à disposição dos senhores, é uma situação um pouco nebulosa, mas, de fato, quando você declara a nulidade, inclusive, dessa indicação, nós temos que verificar se essa declaração de nulidade, inclusive, não vai afetar a suplente. Ou seja, tanto o titular como o suplente estariam afetados pela nulidade. E daí nós entraríamos num segundo momento de discussão. De quem é o mandato? Da entidade ou do conselheiro? Inclusive, já tivemos divergências dentro desse plenário ao longo dos anos. Hora dizendo que o mandato é da entidade, hora dizendo que é do conselheiro. Então, para cautelar tanto o titular como a suplente, como a nossa própria decisão, eu afastaria e melhoraria o item 2. É a sugestão da Proja. Ok. Então, pelo que eu gostaria de... Pode voltar depois do jurídico, não é isso? Pois é. Eu só não estou... Eu entendi. Tá? No item 1 eu vou convergir. Peço até pergunta aos conselheiros da possibilidade de nós convergirmos com o item 1 da conselheira, exposto pela conselheira Andréia. Então, peço já a anuência dos dois interessados, dos dois conselheiros da COM. Diante da manifestação do jurídico, não tem problema em convergir com a conselheira. A gente já agiu com prudência no primeiro momento, então a gente converge no item 1. Quanto ao item 2, eu não estou vendo essa diferença significativa da necessidade de especificar melhor, procurador. Eu não consegui verificar a necessidade de reformular o item 2. Eu creio que nesse processo instaurado, muito embora que no âmbito administrativo, surgirão também as informações técnicas acerca do que e por que aconteceu a indicação de um profissional de outra modalidade para a modalidade de agrimensura.
Então, para mim, o item 2 é o suficiente para apurar o ato. Eu não sei o que pensa a conselheira Andréia, e, a princípio, eu corroboro aí com... Eu convergiria com a relatora. Muito obrigada. Mas, caso... Senhor procurador, o doutor poderia repetir o que seria a complementação do item 2, por gentileza? O meu receio é que essa apuração ela venha com um relatório pobre, ou Sim. seja, nós vamos afastar e daqui um ano, não digo um ano, está até dado o prazo aqui, né? 120 dias, 4 meses, nós vamos receber esse material de volta. Sim. E esse material não vai nos dar elementos suficientes Tá. para uma decisão de Final. mérito mesmo. Então, é nesse sentido O que eu que cito, faltaria por exemplo, aqui? Determinar ao CREA Amazonas que instaure processo específico para a apuração administrativa do fato. Precisamos completar mais alguma coisa nessa parte, doutor Igor? Eu não sei se decida pela manutenção ou não, né? O que eu queria, na verdade, é que a Comissão de Renovação do Terço fosse ouvida e trouxesse ao processo o porquê ela deixou isso acontecer. Ficaria melhor e meu postar receio no é prazo esse, de até porque daí- 120 dias. Pois é. Da data dessa decisão, informe a auditoria do CONFEA acerca das conclusões do referido processo e apresente relatório definitivo? Seria isto? Porque aí eu botei e remeta ao CONFEA os documentos comprobatórios de tal auditoria e apresente relatório em caráter definitivo? O que o senhor sugere? Posso sugerir uma outra redação? Sim, claro. Incluindo manifestação e parecer da Comissão de Renovação do Terço Em caráter definitivo. É em isso? caráter acerca do ocorrido. Exato. Nesse Pode sentido. ser? Nesse Acerca sentido. do ocorrido. Porque É eu uma não queria- construção conjunta, né, presidente? Ok, então com isso, se eu entendi bem, a adaptação vai ser no relatório essa pequena adaptação no relatório da Isso. Exato. conselheira Andréia, e a COMP já concordou com aquela no item 1, aquela mudança, não é isso? Isso, e estamos ajustando o item 2 no Isso. relatório. Então, da diante Andréia, também em concordância, em convergência. Então agora é só questão de adaptação de texto, não é isso? Exatamente. Tem mais alguma inscrição, conselheira Aníbal? Não tendo, vamos só aguardar, conselheira, eu não sei se será feito pela mesa no seu relato, e a gente colocaria. Então, Já assim que isso terminamos, já fosse feito, finalizamos, né? colocar em votação. Já que nós encerramos, então, aqui a discussão. Exatamente. Eu só queria chamar a atenção dessa casa acerca desse mesmo processo, que me chamou a atenção quando eu olhei o relatório da Comissão de Renovação de Terço, do mesmo CREA, em relação ao processo anterior, e eles colocam lá a situação das entidades de classe, e eles dizem que as entidades de classe X, Y e B, incluindo a Pagel, atenderam a solicitação documental obrigatória à luz da Resolução 1070. E aí fica o meu manifesto, embora tenha sido o voto vencido, de que me parece uma incoerência em relação ao processo anterior. Obrigada. Ok. Então, vamos fazer a adaptação do texto. A senhora acompanha? Questão de encaminhamentos, que se alguém pudesse repetir para mim a redação que deve figurar no processo, eu agradeceria. Eu coloco daí como sugestão, eu acho que não seria o item 2, seria o item 3, né? Determinar a Comissão de Renovação do Terço do CREA Amazonas que faça relatório conclusivo acerca da situação, indicando os fundamentos e os motivos da aceitação da indicação do conselheiro fulano de tal e da engenheira, como está citado aqui o nome dos conselheiros regionais. Só pode repetir, por favor, porque eu perdi o finalzinho da frase. Tá, determinar a Comissão de Renovação do Texto do CREA Amazonas que faça relatório conclusivo acerca da situação, indicando os motivos para... Indicação, para aceitação da indicação
do engenheiro ambiental Osiel Oliveira Mineiro e da conselheira Gilmara Alencar Pereira. Determinar a comissão de renovação do terço. Faltou um quê lá, né? Determinar a comissão de renovação do terço. Isso. Porque daí nós preservamos o processo administrativo que vai ser instaurado, vamos ter uma conclusão do processo administrativo e, ao mesmo tempo, no item 3, também vamos receber do CREA, só o prazo também tem que ser de 120 dias para haver aí uma igualdade. E daí nós teríamos também essa manifestação, esse relatório conclusivo da Comissão de Renovação de Terço. Daí acredito que, com base nesses dois documentos, nós tenhamos condição de enfrentar o mérito, declarando a nulidade ou mantendo essas indicações. Daí é uma sugestão da PROJE, né? Os conselheiros. Ok. Conselheira Andréia, então esse é o seu relatório? Seu relato. Acato. Ok. Esse é o relato que a COMP converge. Exato, inclusive acatando o último item, o item 3. Ok. Então, votação simples, sim ou não, abstenção. Ok? Em votação. Esse é um voto, né? Será que eu posso nosso briga para ser vexame, não? Sei lá, não tem nada lá. Tem? Presidente Carlos Laete, vota abstenção, por favor. Conselheiro Carlos Laete, abstenção. Conselheiro Carlos Eduardo. Conselheiro Gilson, abstenção. Conselheiro Daniel Sobrinho. Hein? Ok, encerrada a votação. Tá ligando aí? Tem pelo menos água lá? Ok. 14 votos favoráveis, 3 abstenções. Ok, sugestão da mesa é que a gente faça agora aquele nosso tradicional intervalo do coffee break, já que são 17h02. Ok? E a gente, então, dá os tradicionais 15 minutos para o retorno.